Dirigia horas por uma estrada que parecia não ter fim. As árvores altas se inclinavam sobre a pista, fechando o céu e transformando a noite em um túnel sombrio, onde a luz dos faróis mal conseguia penetrar. A neblina avançava pelo asfalto, tornando tudo indistinto e dando a impressão de que cada curva se repetia, infinitamente. O silêncio era pesado, absoluto, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo som irregular do vento que passava pelas frestas do caminhão, balançando folhas e galhos como se eles sussurrassem segredos antigos. Cada quilômetro percorrido aumentava minha inquietação. Havia algo na estrada, algo que parecia me observar, invisível, mas presente. Olhei para a beira da pista e notei marcas de pneus recentes, desordenadas, que não faziam sentido. Não havia outro veículo à vista, mas a sensação de que alguém ou algo havia passado por ali pouco antes me gelou. A temperatura despencou de repente. O ar entrou frio pela janela semiaberta e minhas mãos ficaram rígidas sobre o volante. Tentei me convencer de que era apenas o vento da noite, mas o instinto gritava que havia mais. Enquanto avançava, cada detalhe parecia ganhar vida própria. As sombras das árvores se esticavam sobre o caminhão, mudando de posição de maneira quase imperceptível. O nevoeiro formava figuras passageiras nas laterais da estrada, e por um instante pensei ter visto algo se mover entre as árvores. Meu corpo se enrijeceu, cada músculo em alerta, e o coração disparou como se estivesse tentando me avisar do perigo iminente. A estrada parecia respirar. A própria pista se curvava de forma estranha à medida que eu dirigia, e a sensação de isolamento absoluto se tornava sufocante. O volante parecia mais pesado a cada curva, e meus pensamentos se embaralhavam entre racionalidade e pânico. Não havia saída, nem alternativa, apenas aquele túnel interminável de árvores, sombras e neblina, que parecia testar minha coragem a cada segundo. Eu estava sozinho, mas a estrada não estava. Ela guardava algo, ou alguém, e eu podia sentir a presença invisível me acompanhando, medindo meus medos, esperando que eu cometesse um erro. E naquela noite, percebi que algumas estradas não são apenas caminhos. São territórios que pertencem a forças que não podem ser vistas, apenas sentidas. A estrada continuava, sinuosa e interminável, envolta por um nevoeiro que parecia ganhar densidade a cada curva. A cada quilômetro percorrido, a sensação de ser observado se intensificava. Meu coração acelerava, cada batida ecoando na cabine silenciosa, e a respiração ficava curta, irregular. Foi então que notei algo estranho no banco do passageiro. Por um instante, pensei ter imaginado, mas o assento parecia ceder sob um peso invisível, afundando levemente, como se alguém tivesse se acomodado ali. Olhei diretamente, e não havia ninguém, mas a sensação de presença era inegável. Um frio intenso percorreu minha coluna, fazendo minha pele arrepiar. A temperatura dentro do caminhão parecia cair de repente, misturando-se ao cheiro úmido e terroso da estrada. Cada sombra projetada pelas luzes do painel se contorcia, alongava, ganhando formas que pareciam quase humanas antes de desaparecer. Meu corpo inteiro ficou rígido, os dedos pressionando o volante com força, tentando controlar o pânico que ameaçava me paralisar. Cada instante se arrastava, prolongado por uma tensão que parecia fazer o tempo desacelerar. Tentei falar, perguntar se havia alguém, mas minha voz foi engolida pelo vento, pelo ronco constante do motor e pelo silêncio pesado da noite. O banco do passageiro se movia com sutileza, imperceptível, como se a presença estivesse testando meus limites, estudando meus reflexos, meus pensamentos. Olhei pelo retrovisor e vi apenas névoa densa. Parecia que a estrada atrás de mim se esticava infinitamente, sem saída. O vento frio trouxe um cheiro estranho, indefinível, carregando a sensação de algo vivo e antigo, que não pertencia à realidade que eu conhecia. Cada curva se tornava um teste de coragem. Eu sentia olhos invisíveis perfurando minha mente, avaliando cada decisão. O volante pesava, meus reflexos pareciam lentos, e cada movimento da cabine me lembrava de que não estava mais sozinho. A neblina do lado de fora se movia de forma estranha, formando silhuetas que surgiam e desapareciam, como ecos de outros que haviam percorrido essa estrada antes de mim. Meu corpo estava tenso, os músculos latejando, o coração pulsando forte, e a consciência de que qualquer erro poderia ser fatal me consumia. O tempo parecia suspenso, cada segundo se arrastando enquanto a presença invisível se mantinha ao meu lado, constante, silenciosa, inteligente.
Eu não podia vê-la completamente, mas sabia que ela me conhecia, me estudava e esperava o momento certo para se revelar. Cada instante prolongava a sensação de desespero, e a única certeza era que aquela estrada guardava segredos que não pertenciam ao mundo dos vivos e que eu estava no centro de um deles. A neblina havia se adensado ao ponto de transformar a estrada em um túnel de sombras densas. Cada árvore se tornava uma silhueta alongada, cada curva parecia repetir a anterior, e a estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse viva, consciente de cada movimento meu. O ar dentro da cabine ficou pesado, úmido, carregado de um cheiro indefinível, uma mistura de mofo e algo mais antigo, mais profundo, que fazia meu estômago se contrair a cada respiração. Então eu o vi. Um vulto pálido, quase translúcido, sentado no banco do passageiro. O corpo parecia flutuar levemente acima do assento, tremendo como se fosse feito de fumaça ou água movida pelo vento. O rosto era indefinido, impossível de distinguir, mas os olhos brilhavam com uma luz opaca, vazia, fria, refletindo algo que não podia ser descrito, como se eu estivesse encarando a própria morte. Meu coração disparou, os músculos se enrijeceram, e cada batida parecia ecoar pelo caminhão, amplificando o silêncio opressivo que me cercava. Seus dedos longos e finos repousavam sobre o painel, tocando levemente, quase com curiosidade. Cada movimento dele parecia medir meu medo, sondar minha mente. Tentei desviar o olhar, mas era impossível. Aqueles olhos pareciam penetrar minha consciência, vasculhando pensamentos, memórias e cada instinto de sobrevivência que eu tinha. Um frio intenso subiu pela minha coluna, gelando minhas mãos no volante, e uma sensação de peso esmagador tomou meu peito. A estrada parecia ganhar vida. A neblina formava sombras móveis, contornos se pareciam rostos ou mãos de outros passageiros que já haviam cruzado aquele caminho, perdidos agora presos em algum tipo de limbo. Meu corpo tremia, cada músculo alertando para o perigo iminente, mas a mente se sentia paralisada, dominada pelo horror silencioso do que acontecia ao meu lado. Cada quilômetro percorrido se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado, prolongando a tensão, tornando cada segundo insuportável. O volante tremeu levemente, meus pés pareciam pesar, e a sensação de aprisionamento aumentava. A presença não precisava atacar, apenas existir já era suficiente para me imobilizar. Era como se eu estivesse preso entre o mundo real e o espectro, sem controle sobre o tempo ou o espaço. A cada respiração, sentia o ar mais frio, mais úmido, quase como se a própria estrada estivesse sugando meu calor e minha coragem. Eu estava sozinho, mas nunca tão observado. E aquela entidade, silenciosa e implacável, mostrava que a estrada não era apenas um caminho. Era um território que punia, testava e absorvia a sanidade de quem ousava cruzá-la. A presença ao meu lado não se limitava mais à observação. O vulto parecia se mover sem abrir espaço, deslizando pelo banco como se fosse parte do ar. Cada curva da estrada, cada aceleração, cada freada era acompanhada por aquela sensação esmagadora de que não podia escapar. Meu coração batia tão rápido que parecia martelar o teto da cabine, e o peito doía de tanto medo. A neblina fora da janela avançava em ondas, como se a estrada tentasse me engolir, fechando o espaço, moldando-se ao capricho do espírito. Olhei pelo retrovisor e a estrada atrás de mim não mudava, como se estivesse presa no tempo. Sombras se contorciam entre as árvores, assumindo formas humanas por um instante, apenas para desaparecerem na densidade da névoa. Por vezes, jurava ver reflexos de rostos no vidro, passageiros que já haviam cruzado aquela estrada e se perdido, agora parte do mesmo espectro que me perseguia. Cada silhueta aumentava a sensação de que eu estava cercado, mesmo dentro da cabine. O ar dentro do caminhão ficou mais pesado, quase sólido, comprimindo meus pulmões. Cada respiração era difícil, e o frio se infiltrava em cada músculo. Meus dedos escorregavam no volante, meus pés pareciam afundar no pedal, e eu sentia que cada movimento era lento demais, como se a estrada e o espírito manipulassem meu corpo. A percepção do tempo estava distorcida. Segundos se arrastavam, minutos pareciam horas, enquanto o vulto permanecia imóvel, ao mesmo tempo, presente em todos os cantos da cabine. A sensação de perseguição não era apenas física, mas psicológica. Cada pensamento meu era exposto, cada medo amplificado. Eu sabia que qualquer distração poderia ser fatal,
que aquela estrada guardava segredos antigos e regras invisíveis, e que a entidade não precisava tocar em mim para me dominar. Cada curva parecia se fechar sobre mim. Cada árvore se inclinava, cada sombra era um olhar que me seguia. Eu não podia fugir. Não havia para onde ir. A estrada e o espírito haviam se unido em uma armadilha perfeita, e cada quilômetro percorrido me aproximava de um limite que eu não sabia se conseguiria suportar. A cabine parecia menor a cada instante, o espaço comprimido pelo vulto e pela névoa. Eu tentava me concentrar apenas na estrada à frente, mas a mente não podia ignorar o que acontecia ao lado. Meu corpo tremia de exaustão e medo, e cada segundo parecia me ensinar que aquela noite não era uma simples viagem. Eu estava preso em um território de forças invisíveis, sendo testado, perseguido, medido. E a única certeza era que aquela estrada não liberaria ninguém sem antes deixar sua marca. A estrada parecia se estender até o infinito, cada curva mais apertada, cada sombra mais ameaçadora. Meu corpo estava exausto, os músculos latejando, os dedos dormentes de tanto segurar o volante. O vulto permanecia ao meu lado, imóvel e, ao mesmo tempo, completamente presente, como se pudesse se multiplicar em todas as sombras da cabine. Cada quilômetro percorrido era um teste de resistência. Cada respiração parecia drenada pelo frio que me envolvia. Finalmente, no horizonte nevoado, vislumbrei as luzes de um posto à beira da estrada. Um lampejo de esperança atravessou meu cansaço e meu medo, e eu acelerei o caminhão com todas as forças que me restavam. O vulto não se moveu, mas sua presença parecia pesar ainda mais, comprimindo o espaço e o tempo dentro da cabine. A névoa se afastava lentamente, mas não desaparecia completamente, e cada sombra ao redor continuava a me observar, silenciosa e implacável. Quando estacionei ao lado do posto, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desligar o motor. A cabine parecia menor agora, quase sufocante, e o banco do passageiro estava vazio, mas a sensação de ser observado não me deixou. O vulto podia ter desaparecido, mas a estrada ainda o guardava, pronta para reivindicar qualquer viajante imprudente que ousasse cruzá-la à noite. Ao descer do caminhão, senti meus músculos relaxarem apenas parcialmente. O vento frio cortava minha pele, mas não apagava a lembrança de cada segundo passado na cabine, cada olhar que parecia atravessar minha mente, cada sensação de aprisionamento e desespero. A estrada à minha frente estava aparentemente normal, mas eu sabia que em qualquer curva, em qualquer névoa densa, aquela presença poderia surgir novamente. Enquanto caminhava até a luz do posto, percebi que havia sobrevivido, mas apenas fisicamente. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. A estrada continuava ali, aparentemente serena, mas agora eu sabia. Algumas estradas não são apenas caminhos, são territórios de forças invisíveis que testam coragem, paciência e sanidade. E aquela noite me ensinou que, por mais que se fuja, algumas presenças não desaparecem completamente, apenas esperam silenciosas pelo próximo viajante. Se você ficou preso junto comigo nessa estrada e sentiu o frio na espinha, deixa seu like e comenta o que faria se estivesse no meu lugar. E não desgruda, porque a história 2 já está chegando, pronta para te levar ainda mais fundo no mistério e no suspense. Fica ligado e se prepara, porque o próximo capítulo da nossa jornada começa agora. O galpão abandonado ficava isolado na periferia da cidade, cercado por terrenos vazios, cercas ferrujadas e prédios semidestruídos. A noite tinha caído por completo e o vento frio carregava poeira e folhas secas, fazendo com que o chão rachado parecesse se mover sob meus pés. Uma lâmpada solitária piscava, iluminando apenas trechos do espaço, enquanto as sombras dançavam pelas paredes de forma inquietante, criando figuras que pareciam se aproximar e desaparecer ao mesmo tempo. O cheiro do galpão era insuportável, uma mistura de umidade, ferrugem e algo indefinidamente antigo que parecia impregnar o ar. No centro do galpão estava a carga, envolta em lona escura. Sem rótulo, sem qualquer identificação, emanava uma presença silenciosa que parecia observar. Ao me aproximar, senti a lona estranhamente rígida, como se resistisse ao toque. Um arrepio percorreu minha espinha, e por alguns instantes achei que não estava sozinho. Cada estalo de madeira, cada sombra alongada, cada fresta de luz parecia amplificar a sensação de que algo invisível me observava e avaliava meus movimentos.
Enquanto carregava a carga para o caminhão, notei que seu peso parecia variar de forma incomum. Em certos momentos, era pesado demais para minha força, em outros, parecia quase flutuar nas minhas mãos. A cada passo, sentia meus músculos tensos e o ar ao redor parecia mais denso, carregado, quase sufocante. Até mesmo o rende da porta do galpão e o bater do vento contra as paredes soavam como sussurros insistentes, como se o próprio lugar estivesse tentando me avisar de algo que eu não conseguia compreender. Ao colocar a carga dentro da cabine, sentei-me no banco e percebi que o ar parecia pesar, gelando meus ossos. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do meu próprio coração, que batia tão alto e parecia preencher o espaço. A estrada ainda não havia começado, mas o peso emocional daquilo que carregava já me dominava, apertando o peito e tornando cada respiração difícil. Algo me dizia que, uma vez que o caminhão estivesse em movimento, nada seria normal. Cada quilômetro que eu percorreria poderia se transformar em um teste de resistência, medo e sanidade. Por um instante, imaginei o que poderia estar dentro da lona, e o pensamento sozinho foi suficiente para que o suor frio escorresse pela minha nuca. Eu sabia que aquela entrega não seria apenas uma viagem. Seria uma experiência que mudaria tudo o que eu pensava sobre a realidade e o que é capaz de me assombrar. Assim que comecei a dirigir, a estrada pareceu mudar. A neblina subia do asfalto em ondas espessas, tornando os faróis inúteis além de alguns metros. Cada quilômetro percorrido trazia uma sensação crescente de peso, não apenas da carga, mas de tudo ao redor. A noite parecia se comprimir sobre o caminhão, as árvores inclinando-se como se quisessem me engolir, e o vento frio penetrava pelas frestas da cabine, cortando a pele e gelando os ossos. O silêncio da estrada era absoluto, mas paradoxalmente sufocante. Cada sombra lateral parecia se mover, mas quando olhava novamente, não havia nada. Meu coração batia acelerado, e a sensação de que algo me seguia tornava cada curva mais difícil de enfrentar. O caminho, que deveria ser familiar, começou a se tornar irreconhecível. As placas pareciam se repetir, os troncos das árvores pareciam alongar-se e fechar o espaço, e a estrada parecia interminável, como se estivesse presa em um loop invisível. A carga atrás de mim parecia reagir. Em certos momentos, sentia vibrações sutis pelo chão da cabine, quase como se algo dentro da lona estivesse consciente, avaliando meus movimentos, brincando com meu medo. Cada freada, cada curva, aumentava a tensão, e eu percebia que meu próprio corpo estava sendo afetado, músculos tensos, mãos suadas, respiração irregular. A sensação de vigilância era tão intensa que qualquer som mínimo, o rende do caminhão, o farfalhar das folhas, o bater do vento, parecia amplificado, quase como uma resposta direta da estrada ao meu medo. A cada quilômetro, a percepção do tempo se alterava. Segundos se arrastavam como horas, e a estrada parecia não ter fim. A neblina se tornava mais densa, formando sombras que se mudavam de maneira quase humana, e o vento carregava murmúrios indefiníveis, palavras que pareciam formar alertas, ameaças ou provocações. Tudo ao redor parecia vivo, atento a cada gesto meu. Mesmo sabendo que precisava manter a calma, a mente começava a pregar peças. Imaginava formas movendo-se na lateral, ou sentia um peso estranho no banco do passageiro, como se a presença invisível da carga estivesse se manifestando. Cada curva parecia mais apertada, cada sombra mais próxima, e meu corpo reagia com tensão crescente, quase como se a estrada estivesse testando minha resistência, minha sanidade e minha coragem. O que era para ser apenas uma entrega se transformava em um pesadelo silencioso. A estrada não era apenas caminho. Era um território vivo, deformado pela presença da carga e pela própria noite, onde cada quilômetro percorrido me aproximava de algo que eu ainda não podia compreender, mas se prometia não me deixar escapar ileso. A estrada parecia se estender infinitamente, envolta em neblina e sombras que se moviam de maneira impossível. Quanto mais eu avançava, mais impossível era ignorar a sensação de que a carga atrás de mim não era apenas pesada, mas viva. Uma necessidade quase irracional me fez virar a cabeça e encará-la, e foi então que percebi os primeiros sinais. Riscos profundos na lona que antes não existiam, manchas que se deslocavam lentamente e pareciam pulsar como se respirassem. O cheiro dentro da cabine intensificou-se, misturando umidade, ferrugem e um odor indefinível que me fazia engolir em seco. Cada respiração parecia drenar minha energia, e eu sentia como se a própria carga estivesse me estudando,
testando meus limites. O volante vibrava de forma irregular, o banco afundava e recuava de maneira sutil, e as luzes do painel piscavam, como se o caminhão estivesse reagindo a algo além do físico. A neblina lá fora parecia invadir o interior da cabine, transformando as sombras em formas quase humanas. Por instantes, jurava perceber movimentos dentro da lona, contornos que se deformavam e se aproximavam, apenas para desaparecer quando eu olhava de novo. Meus pensamentos começaram a se confundir com a percepção do que acontecia. Sentia medo, raiva, desespero, como se a carga tivesse a capacidade de invadir minha mente e manipular minhas emoções. Cada segundo que passava parecia durar minutos, e cada quilômetro se tornava uma eternidade. Meu corpo reagia com tensão absoluta, músculos contraídos, mãos suadas, respiração irregular, olhos arregalados tentando enxergar através da neblina e da escuridão. A estrada à frente se transformava em algo que não reconhecia. Árvores pareciam se inclinar para dentro do caminho, sombras se alongavam e recuavam, e o caminhão tremia de maneira sutis, como se obedecesse a um comando invisível. Eu sabia que não estava sozinho e que a carga que transportava tinha algum tipo de consciência e influência sobre o ambiente. Enquanto lutava para manter o controle, percebi que cada curva, cada quilômetro percorrido, aumentava o efeito da carga sobre mim. Era como se a estrada, a neblina e a noite inteira estivessem sendo moldadas para me prender, me testar e me fazer sentir o verdadeiro peso do que carregava. A sensação de ser observado se intensificava a cada instante e eu compreendi que aquilo que parecia apenas um trabalho de transporte se tornará uma experiência viva de terror, onde minha sanidade e resistência estavam sendo postas à prova de maneira gradual, implacável e irresistível. Eu percebi, naquele instante, que a noite ainda estava apenas começando, e que cada quilômetro percorrido seria uma batalha contra algo que existia além do físico, algo que se alimentava do medo e da minha atenção, preparando-me para algo muito maior que eu ainda não podia imaginar. Depois de horas na estrada, senti que algo dentro da carga começava a se manifestar de forma mais intensa. Não eram apenas marcas ou vibrações, era uma presença que parecia controlar o ambiente ao meu redor. Cada sombra na beira da estrada se alongava, se aproximava e recuava, criando a sensação de que o próprio mundo estava vivo, atento a cada gesto meu. O ar dentro da cabine parecia mais pesado, quase sólido, e a respiração se tornava difícil, como se eu estivesse lutando contra uma pressão invisível. A mente começou a pregar peças. Pensamentos surgiam sem razão, desespero, raiva, medo profundo, lembranças de erros passados e medos antigos que eu não lembrava mais. Era como se a carga estivesse vasculhando meu subconsciente, escolhendo as emoções que mais me enfraqueciam para amplificá-las. Cada freada, cada curva, fazia com que a sensação de perseguição se intensificasse. O caminhão vibrava de forma irregular, e eu jurava perceber contornos de mãos invisíveis tocando lona, como se testasse minha resistência. As sombras do lado de fora não eram mais apenas árvores ou postes. Pareciam figuras, humanas e deformadas, que surgiam por breves instantes à beira da estrada, apenas para desaparecer quando eu tentava olhar com atenção. A estrada, que antes era apenas um caminho, agora parecia se dobrar e se comprimir, moldando-se à vontade daquela presença, empurrando-me para manter o contato com a carga, obrigando-me a seguir em frente, mesmo quando cada instinto gritava para parar. O medo físico e psicológico se misturava, músculos tensos, mãos dormentes sobre o volante, coração disparado, respiração irregular. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e cada quilômetro percorrido reforçava a sensação de que a carga não era apenas um objeto, era uma força viva, manipulando tudo ao redor, moldando minha percepção da realidade, quase como se eu estivesse dentro de um pesadelo que se adaptava ao meu medo. Em meio à confusão, comecei a perceber que a carga tinha objetivos próprios. A presença que emanava dela não parecia maliciosa apenas por maldade, mas por necessidade. Precisava ser entregue, precisava que eu chegasse ao destino final. Cada obstáculo, cada sensação de desorientação, cada movimento estranho do caminhão ou da estrada, era uma forma de testar minha determinação e me preparar para o que estava por vir. E naquele instante, percebi que estava totalmente submerso na influência da carga. Não era apenas uma entrega. Era um confronto silencioso entre minha sanidade e algo que existia além da lógica, algo que controlava não só o espaço ao redor, mas também cada emoção, cada pensamento,
cada fraqueza dentro de mim. Eu já não era mais apenas o motorista. Estava sendo moldado, preparado, e nada seria como antes quando finalmente chegasse ao destino. A estrada parecia interminável, mas finalmente avistei o armazém isolado, cercado por árvores altas e cercas ferrujadas que se contorciam sob a brisa noturna. Mesmo à distância, o peso da carga parecia aumentar, não apenas físico, mas emocional, como se cada passo em direção ao destino me puxasse para baixo. O ar estava frio e denso, carregado de uma energia que fazia a pele arrepiar e o coração bater de forma irregular. Cada movimento parecia exigir mais força do que eu tinha, como se a própria noite resistisse à minha aproximação. Ao abrir o portão do armazém, a sensação de vigilância se intensificou. As sombras ao redor pareciam se alongar e se aproximar lentamente, formando figuras que desapareciam quando eu tentava focar nelas. O chão parecia tremer levemente sob meus pés, e o cheiro da carga se tornou quase insuportável, uma mistura de umidade, ferro e algo indefinidamente indefinido que provocava náusea. A cada segundo, a mente tentava me enganar. Visões de formas movendo-se dentro da lona, contornos que pareciam respirar, uma sensação de que a carga ainda me observava mesmo sem abrir a boca. Ao colocar a carga no chão, senti um alívio físico, mas a pressão emocional não diminuiu. O ar parecia mais pesado, e o silêncio da noite se tornava sufocante. Cada som mínimo, um galho quebrando, o bater do vento, o ranger da porta do armazém, parecia amplificado, ecoando diretamente em minha mente. A carga permanecia imóvel, mas a sensação de inteligência e presença continuava intacta, como se aguardasse meu próximo passo, avaliando minha coragem, minha resistência, minha sanidade. Caminhando para longe, percebi que a estrada de volta jamais seria a mesma. O peso da experiência se agarrava à mente, e cada sombra, cada curva da noite carregava a lembrança de algo que eu havia transportado e que agora permanecia dentro de mim. A entrega havia terminado, mas o efeito psicológico era interminável. Medo, vigilância, tensão constante. A carga havia deixado sua marca. Olhei uma última vez para o armazém e para a carga, percebendo que, embora estivesse fisicamente ali, o poder daquilo que carregava não havia sido eliminado. A noite estava silenciosa, mas o ar carregava a sensação de algo que continua a existir além do visível, uma lembrança que permanecerá comigo para sempre. Havia completado a missão, mas não havia vencido a influência daquela presença. Ela não precisava se mover para me seguir. Já estava comigo, dentro da minha percepção, pronta para moldar meus pensamentos e minhas emoções, lembrando que algumas forças jamais podem ser contidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!